Graças e paz, amados. Amém. Boa tarde. Vamos começar o nosso culto com oração ao nosso Deus. Pedir ao seminarista Keilo que ore ao nosso Deus, nos colocando na presença dele. Senhor Deus, diante do Senhor, nós nos colocamos como povo do Senhor para fazer aquilo que o Senhor é digno, ser cultuado e adorado. Nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas. Ó Deus, ilumine o nosso entendimento para que possamos prestar um culto racional, um culto em que as nossas emoções também sejam voltadas ao Senhor e que todos os atos desse culto possam ser para a glória do Senhor e para a nossa edificação. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23. Que assim nos diz a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amados irmãos, por que podemos continuar caminhando? Por causa das misericórdias do Senhor. Por que podemos continuar crendo? Por causa das misericórdias do Senhor. Por que nós podemos continuar pregando a palavra? Por causa das misericórdias do Senhor, que não tem fim, se renovam todos os dias e nos faz servos pela misericórdia do Senhor. Nós somos feitos filhos do Senhor e assim nós podemos caminhar com esse Deus maravilhoso, que é formoso, que é belo, que é pleno, que é maravilhoso, que é digno de toda honra, de todo louvor. Então que o nosso coração seja um coração contrito diante desse Deus, cheio de misericórdia. Nós vamos cantar um cântico chamado Conformoso És, e depois nós vamos orar ao nosso Deus em forma de contrição, de agradecimento também pelo perdão dos nossos pecados. Conformoso És. Conformoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Tão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso és poder te adorar. Maravilhoso é provar as tuas bênçãos. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é provar as tuas bênçãos. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vou pedir o seminarista Leandro que ore ao nosso Deus, uma oração de contrição e de agradecimento por perdão dos nossos pecados.
Senhor Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que nós temos desobedecido aquilo que é da Tua ordem, dos Teus mandamentos revelados na Sua palavra. Sabemos, Pai, que nós somos imperfeitos e falhos e lutamos constantemente contra o pecado. Nós pedimos da Tua misericórdia, pedimos da Tua graça e do Teu perdão, porque sabemos que não podemos ter relacionamento contigo estando em pecado. Nós louvamos o Senhor também por causa do sangue de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nos religou a Ti, que proporcionou para nós esse perdão. Agradecemos a Ti porque nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e nos perdoa e tem nos perdoado. Nos alegramos, Pai, porque recebemos o Teu perdão e pedimos que o Senhor nos ajude a andarmos constantemente em novidade de vida, abandonando os nossos pecados e não desistindo, Pai, de viver uma vida de santidade. Agradecemos a Ti e pedimos tudo em nome de Cristo. Amém. 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 Amados, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 11, verso 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Paulo, ele chega na metade do livro de Romanos e ele faz essa declaração tremenda que nos sempre é útil para o entendimento. Vamos ler todos juntos, texto conhecido. Vamos lá, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Amados irmãos, quando compreendemos esse Deus, vivemos esse Deus em nossas vidas, realmente fica complexo de entender a profundidade do saber e da riqueza do saber de Deus. Quando nós olhamos atentamente para o nosso coração e vemos quem somos e quem Deus é, realmente você fala quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis os caminhos de Deus. Por que Ele me salvou? Sabendo quem sou, pecador que sou, e Deus, na sua eterna misericórdia, na sua riqueza de sabedoria, de conhecimento, aquele que fez todas as coisas foram feitas para Ele, por meio dele, que é Cristo Jesus. Nós paramos e analisamos a nossa vida e vemos que somos pó e carecemos realmente da misericórdia de Deus. Mas Ele nos dá essa chance de adorá-lo. A samaritana chega e pergunta: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Ele fala que não era naquele monte, mas Deus procurava adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade. Então que o Espírito do Senhor que está em nós, que habita em nós, que faz-nos respirar, possa realmente impulsionar o nosso coração a adorá-lo. E nós vamos cantar isso em espírito e em verdade, com forma de adoração ao nosso Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra
louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Santo e amado Deus, nós te bendizemos, agradecemos. O Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado, e nós, ó Deus, almejamos estar na sua presença todos os momentos de nossa vida. Almejamos, ó Deus, estar na sua presença para que o nosso coração seja transformado, para que as nossas vidas, ó Deus, demonstrem tamanho amor do Senhor, que as nossas vidas sejam testemunhas vivas, para que o mundo possa ver quanto o Senhor é bondoso para conosco. Obrigado, Deus, por este seminário, pelos seminaristas que aqui estão, que as famílias aqui representadas, ó Deus, sejam famílias do Senhor, e que nós saiamos daqui sempre cheios do Teu amor e da convicção, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, tem zelado de nós, e nós, ó Deus, apenas fazemos aquilo que podemos fazer, que é cultuar ao Senhor. Isso, temos essa liberdade, e somos gratos por essa liberdade, por Cristo Jesus ter morrido naquela cruz, nos dando acesso ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela bondade do Senhor. Fala também, ó Pai, através do reverendo Robson, que vai trazer a palavra nesse momento, que nós sejamos edificados, confrontados em nossos pecados, para que nós aprendamos mais e mais da Tua palavra. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, como falei aqui na oração, o reverendo Robson está aqui e é filho também dessa casa, formou aqui em 2016, presidente do Presbitério Central de Rondônia, pastor na segunda igreja de Ouro Preto do Oeste. Ele vai estar falando aos nossos corações. Pastor. Muito bem, boa tarde, a todos. Bom vê-los, nesse local, depois de 7 anos, para 8 anos, de 16 para 23, Basicamente foi a primeira vez que eu subi essas escadas novamente, E me senti num sermão de prova, Coisa que vocês ainda estão vivendo, Mas grato a Deus pelo convite do pastor Marconi, em ter convidado para estar aqui, para a gente compartilhar um pouquinho das verdades de Deus. Mas vamos lá, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. E queria pensar um pouquinho neste momento sobre a seguinte questão: que Jesus nós temos anunciado? Vamos à leitura do texto. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai
e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que neste momento nós, ao lermos as verdades da Tua Palavra, também sejamos por ela edificados. E o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, possa nos levar a esse entendimento, bem como, Deus, aguardarmos e vivermos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Ontem nós comemoramos, o Dia da Reforma Protestante. E o que é que nós temos em mente quando nós pensamos acerca desse dia da Reforma Protestante? Uma data tão importante para a igreja. Mas e aí? O que tem a ver comigo e com você? Será que é apenas um marco histórico que deve ser lembrado para que as gerações se lembrem de Lutero, Calvino, Knox, Wycliffe, Hus, homens que levantaram-se antes, tidos como os pré-reformadores ou os próprios reformadores, ou para que nos lembremos também dos efeitos da reforma e o que ela causou em diversas denominações? Será que a reforma não deve ser vista como mais que um marco histórico? Será que os cânones e os símbolos que vieram como efeitos da reforma ainda não devem ser cânones, símbolos delineadores para que os nossos marcos da reforma ainda sejam marcos nas igrejas dos dias atuais? Isso parece lógico quando nós falamos acerca disso, da reforma, mas quando nós olhamos para a realidade da igreja dos dias atuais, o que é que nós temos visto? Perda de identidade dos marcos da reforma. Homens que se levantam para falar em nome de Deus, para proclamar Jesus, com convicções aleatórias acerca do que é a verdade de Deus. Verdades que, primeiramente, estão nos cânones e símbolos promulgados pós-reforma, mas principalmente sobre verdades de Deus. E nós muitas vezes olhamos para tudo isto, para o que nós juramos, o que vocês vão jurar no dia da formatura, adotar e promulgar. E muitas vezes, quando chega a realidade do ministério da vida, parece que muitos têm fugido, têm estado distante. Parece que o que foi realizado e idealizado por homens piedosos durante anos, para deixar até trazer a mim e a você hoje, ensinadores das verdades de Deus dos dias atuais, tudo destrinchado, detalhado, apenas para que leiamos, vivamos e levemos outras pessoas a viverem. Mas se tudo isso não bastar, nós juramos que se for encontrado alguma coisa fora do padrão das Escrituras, nós ficamos com as Escrituras. As verdades que foram verdades delineadores da reforma, que trouxeram à igreja de novo a verdade das Escrituras, a adotar a Bíblia como regra de fé e prática, devem ser deixados de lado se nós encontrarmos alguma dificuldade, encontrarmos alguma heresia, coisa que ninguém encontrou até hoje. Então, o que é que ela significa para nós? O que de fato Cristo significa para nós dentro desse cenário? E nos perder não está tão distante de nós assim. Porque eu me lembro, no meu tempo de seminário, no tempo de seminário do pastor Marconi, nós perdíamos semanas, meses de aula debatendo as nossas convicções. Alguns, talvez, com convicções totalmente fora do padrão das Escrituras. Mas porque eram as nossas convicções. Nós viemos com as nossas crenças. Talvez nós até as ensinamos antes de vir ao seminário. E queremos moldá-la e chegar no seminário, chegar ao discernimento de que elas são verdades. E para isso não importa quem pensou, quem escreveu.
não importa muitas vezes até mesmo o que Deus diz. E brigávamos se os marcos da reforma, se as nossas confissões, de fato não eram confissões só para Westminster, ou se Cristo não pecou, já que ele foi tentado, era comum de nós. A gente discutia teologicamente, discutia na comunhão, às vezes até brigava. E a aula tinha que terminar e retomar o assunto. Então, o que Jesus de fato significa para nós, ou que verdades nós temos ensinado acerca de Jesus, também é um problema dentro do próprio contexto onde se ensina acerca das verdades de Jesus, que nós cremos que os nossos padrões de ensinos são os padrões das nossas confissões, dos nossos credos, são padrões das verdades de Deus. Então, a igreja teve esse problema, por isso veio a reforma. Nós temos esse problema nos dias atuais, como nós vemos que ele está muito mais perto de nós do que nós pensamos. Perto, quando nós temos hoje o que se denomina igreja evangélica, totalmente fora do padrão. Perto, às vezes, dentro da nossa própria igreja, se nós, de fato, colocarmos as verdades de Deus, as verdades das nossas confissões e dos nossos créditos, em xeque com as nossas próprias convicções e verdades. Mas esse não é um problema nem nosso, nem da igreja, no período da reforma. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que, de fato, alterar as verdades de Deus já é uma intenção, uma ambição do coração do homem, já no período de João. Ele vai escrever para falar sobre aquilo que é óbvio. Vai escrever para falar que não existe comunhão com o Pai e o Filho se não houver comunhão uns com os outros. Que não há comunhão com Deus senão pela obra de Cristo e pela sua obra expiatória e intercessória. Que não temos comunhão com o Pai e o Filho se não houver práticas de santidade, de amor, se não houver vida pela fé e pela pureza. Tão óbvio, mas que o coração dos homens, daqueles que ensinavam as verdades de Deus, já no contexto dos apóstolos, já tentavam desvirtuar. E isso nós temos que levar em consideração que muitos deles, como João, andaram com Jesus. Viram tudo o que aconteceu no ministério de Jesus. E mesmo assim, já estavam ensinando as suas próprias verdades. Se você olhar nos escritos, pseudos, você vai ver que existiam inúmeras cartas. Pessoas imitando Paulo, escrevendo o que Paulo não dizia, o que Paulo não pensava, e publicando como se fosse. Publicando as suas próprias convicções. Então, essa pergunta, o que Jesus tem anunciado, é uma pergunta pertinente para nós hoje. Para nós, principalmente, que precisamos ter as nossas convicções acerca de quem é Jesus para anunciarmos Jesus, para que outras pessoas também cheguem ao conhecimento de Jesus. E dentro daquilo que João escreve, dos argumentos de João, então nós vemos que o que devemos anunciar não é o que pensamos. E nós poderíamos listar que Jesus tem pregado, mas a intenção não é essa. A intenção não é que nós listemos o que nós temos pregado acerca de Jesus, mas é se temos pregado Jesus das Escrituras. É se temos falado somente aquilo que Deus nos diz em sua palavra. E João, então, vai nos mostrar o que é que nós devemos anunciar a partir dos seus registros, da carta que ele escreve aos irmãos. E ele vai falar que o Jesus que nós temos que anunciar era o que era desde o princípio e o que foi testemunhado por ele, os apóstolos, como quem ouviram, viram e tocaram. João mesmo, então, ele vai falar sobre isso, não somente aqui. Ele vai falar sobre o verbo da vida, por exemplo, que ele fala aqui no versículo que nós lemos, versículo 1. Ele vai começar o seu evangelho falando sobre o verbo da vida.
Vai falar sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vai remeter a Gênesis, quando lá nós temos o registro do diálogo, onde vai nos falar, façamos. Então, o Jesus que João ensina e que está ensinando aos seus leitores para que eles voltem, reafirmem apenas o Jesus das Escrituras, é este. É aquele que era desde o princípio e aquele do qual os apóstolos ensinavam. Porque os apóstolos foram comissionados por eles, ouviram e tocaram. Então, o que nós temos que ter em mente do que João está escrevendo? Por que ele escreve para falar acerca disso? Dentro das correntes que havia ali no cenário da escrita, de fato, uma delas era a influência do docetismo. Ou seja, o docetismo tinha como fundamento negar a encarnação de Cristo Jesus. Ou seja, o que aconteceu com Cristo foi meramente fictício. Foi uma invenção da mente. Ou seja, vocês de fato idealizaram, mas de fato ele também não foi real. Ele não é real. A imaginação do homem produziu o Jesus ou Cristo humano. Cristo não poderia vir em forma humana, não poderia ter corpo, não poderia encarnar-se. Também, ali havia, e nós vamos ver lá no capítulo 3, versículo 7, uma outra influência, que é do antinomismo. Ou seja, antinomos, né? Antilei, né? Então, haviam também esses ali que pregavam e ensinavam que, de fato, a lei de Deus não era para ser vivida pelos homens. Ou seja, não é necessário que você obedeça a lei de Deus, porque a lei de Deus foi escrita por homens. E se é de homens, então, obedece ao homem, quem bem entender, não é lei de Deus. E isso nos leva a várias vertentes de ensinamentos, como, por exemplo, a de que o corpo é mau, mas a alma é boa. Então, se a lei de Deus não é lei de Deus, e não precisa ser cumprida, então você pode fazer com o seu corpo, com essa vida, o que você bem entender. Faça, aproveite da melhor forma, porque a vida é uma só. Porque morreu, o corpo acabou. A alma é boa, a alma vai para junto de Deus. E aí surgem correntes de ensino a partir dessas convicções, a partir da negação da lei de Deus, como sendo lei para nós. Aí, parênteses aqui, e aí nós vemos quando Paulo escreve a sua epístola, né, aos Coríntios, naquilo que nós temos como o grande capítulo da ressurreição, que é o capítulo 15, e ele vai falar sobre isso e vai falar que se o homem vive apenas pensando nessa vida, esse tal homem é o mais infeliz de todos os homens. Então, se nós negamos, ou se nos nossos ensinos não tem os argumentos ou os fatos da ressurreição de Cristo, Paulo vai falar que tudo isso é perdido. É melhor que se estivesse aproveitando bem essa vida, do que ficar dizendo que é religioso, se abstendo, mas negando a ressurreição. Então, veja bem, por que é que Paulo tem que escrever? Por causa do docetismo, por causa do antinomismo. Então, veja bem, se uma ilusão que é produzida na mente do homem, de fato levavam algumas pessoas a crer que era tudo imaginário, que não era real, ainda é verdade para nós hoje o que João está escrevendo. Por quê? O quanto nós temos imaginado acerca do Jesus que nós temos pregado? Quanta imaginação as pessoas têm? As pessoas têm imaginação acerca disso e vai falar sobre isso. Eu faço o que o meu coração diz que eu tenho que fazer. Ou estou em paz com Deus porque fiz o que meu coração disse que tinha que fazer. Ou seja, eu tenho luz própria. E quando Cristo não é o centro, quando a luz de Cristo não brilha e o homem
começa a ser o centro da sua vida, e aí começa-se a pregar, você pode, você deve, ordena, né? Você não merece menos que isso. Cristo já não é mais o centro da sua vida. O centro da sua vida é você. Então a luz de Cristo já não mais resplandece. A sua luz resplandece. E tem muita gente achando que tem luz própria. Ou seja, eles estão idealizando um evangelho, estão pregando um Cristo que é produzido pelas mentes. Ou, se de fato negamos, né, a ressurreição de Cristo, e como é que nós negamos a ressurreição de Cristo? Quando nós entendemos e pregamos que podemos ser cristãos, podemos seguir a caminhada cristã, sem pensarmos na obra de Cristo, no que é, nas implicações dela para nós e nos seus benefícios para nós. Porque quando nós deixamos de pregar acerca de perdão, de reconciliação, de necessidade de arrependimento, quando nós passamos a aceitar as pessoas dentro do convívio das nossas igrejas, quando muitas igrejas têm feito isso, e dizendo que as pessoas podem ficar como elas estão, porque o que Cristo quer, o que importa é o coração, Deus quer é o coração delas, basicamente nós estamos negando o que Cristo, a obra de Cristo. A obra que Cristo tomou sobre si, levou os nossos pecados, que o seu sangue nos lavou, e agora nós somos chamados a viver uma novidade de vida. Que nós estamos libertos do pecado, da escravidão do pecado, e agora vivemos para Deus, buscamos viver a semelhança de Cristo Jesus. Almejamos, no dia de Cristo, sermos igual a Cristo, com o corpo ressurreto, transformado, sem as imperfeições. Então, quando nós deixamos de pregar ressurreição, vida após essa vida, nós basicamente estamos nos esquecendo daquilo que é primordial no Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos negando o fato de que, para que tivéssemos comunhão com Deus, alguém precisou morrer, ressuscitar, vencer os grilhões da morte, do inferno, para que nós pudéssemos ter comunhão. Por isso que hoje nas igrejas as pessoas não pensam em céu, não pensam em ressurreição. Se a gente fala assim, quem quer morrer hoje? Ninguém quer morrer, né? Enquanto Paulo vai dizer, para ele o morrer é lucro, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Para nós não, para muitos de nós não. Então o Jesus que nós temos ensinado tem tudo a ver, muitas vezes, com as preocupações de João. Porque nós estamos perdendo os fundamentos das verdades, quer seja da reforma, dos credos, das confissões, quer seja a verdade das Escrituras Sagradas. Porque às vezes nós estamos querendo alimentar o coração das pessoas para que elas continuem nas nossas igrejas, ainda que idealizando um Cristo que de fato é imaginário, um Cristo que não existe. Ainda que nós, para afagar o coração das pessoas, deixemos ou tenhamos deixado de pregar a obra expiatória de Cristo. A necessidade do arrependimento, do perdão, da confissão, como de fato fator essencial para aquele que está em Cristo Jesus. Pensamos também que, então, as verdades de Deus que foram almejadas pelos ideais da reforma, que é o retorno às Escrituras, também devem ser os nossos ideais. Nós devemos almejar unicamente, tão somente, e devemos fazê-la com esmero, não apenas almejá-la, pregar as verdades de Deus das Escrituras Sagradas.
E aqui, então, nós precisamos ter em mente algumas convicções. Algumas delas são negociáveis, como foco ministerial, estratégias de trabalho, estratégias de liderança. Cada um tem uma. Cada um tem uma. E a nossa igreja será direcionada pelas características peculiares e particulares do seu pastor. Por isso que as igrejas mudam de vez em quando dos pastores, porque elas querem coisas novas, e essas coisas novas precisam ser tão somente isso: estratégias de trabalho, foco ministerial e liderança. Porque quanto às verdades de Deus, isso nós não podemos ser diferentes. Independente de onde nós estivermos, na menor ou na maior igreja, na menos ou na mais influente entre os homens, a verdade sobre Cristo é uma só. O Cristo que nós temos que pregar é o Cristo que era, é o Cristo que veio, dos quais os apóstolos viram, ouviram e tocaram. Nós não devemos nos perder como muitos têm se perdido, idealizando a igreja do primeiro século. Todo mundo quer uma igreja influente igual à igreja em Atos. Vejamos bem, a maioria ali estavam talvez em torno de Cristo. Mas quando a gente olha para Atos 2:42, nós vamos ver que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Apesar deles estarem, muitos deles talvez estarem e estiveram andando com Cristo, mas era a doutrina dos apóstolos, que eram os ensinos das verdades de Deus, não os seus próprios ensinos. Então, muita gente hoje tem alcançado o sucesso, a influência, mas a custo de quê? Que Jesus muitas vezes tem se pregado. Por vezes não são todos, é claro, mas nós vemos muita gente negociando verdades acerca de Jesus para serem igreja à semelhança da igreja em Atos dos Apóstolos. Paulo vai falar sobre isso quando ele escreve aos Gálatas. E isso serve de instrução para nós. Porque Paulo vai falar, ainda que do céu venha alguém para falar outras verdades que não sejam a que nós os ensinamos, que seja maldito, que seja anátema. E se nós somos ensinadores das verdades de Deus, qualquer desvio, qualquer tentativa nossa, as nossas igrejas ou aqueles que Deus nos confiou para o pastoreio, eles deveriam declarar-nos anátema, malditos. E nós temos que ensinar as nossas igrejas, ou a igreja onde vocês vão pastorear, a terem esse crive. Porque nós temos nos registros das Escrituras uma igreja que já tinha esse padrão de conduta. Era uma mensagem pregada pelos próprios apóstolos. E a igreja em Bereia discutia e analisava o que os apóstolos tinham pregado para saber se eram as verdades de Deus. E aí nos diz que eles eram mais nobres. As nossas igrejas têm que ser ensinadas acerca disso. Rejeitem qualquer outra forma de ensino. Qualquer um que suba para falar-lhes de Jesus, que não seja o Jesus das Escrituras. Se vocês subirem e vocês não souberem e falarem, discutam, perguntem, argumentem, rejeitem. Isso mostra que a igreja, além de não aceitar qualquer ensino, de não ser influenciada por qualquer ensino, significa que
quem ali está cuidando dela está ensinando as verdades de Deus. Por isso, ela consegue ter um crivo, consegue discernir aquilo que é verdade de Deus ou não. A nossa grande responsabilidade é essa. Conhecer o Cristo, aprender sobre Ele, para ensinarmos Cristo, levarmos Cristo àqueles que Deus nos confiou. Para que tanto nós como a igreja seja uma igreja madura. Pensemos também que num contexto onde as pessoas têm entendido que elas são o centro de suas vidas, elas até estão numa igreja, até creem em Jesus, mas desde que Jesus não seja o centro da vida delas, elas fazem o que bem querem, decidem como bem querem decidir e entender as verdades de Deus. Nós precisamos lutar como João está fazendo, lutando, reafirmando as verdades de Jesus. Não é uma questão de expulsar, tirar do meio. É uma questão de reafirmar. Nos lembremos quando João, em Apocalipse, vai escrever a igreja em Éfeso, ele vai falar sobre uma igreja que era influente, uma igreja que de fato era cuidadosa. Mas o cuidado dela era tanto que ela não ensinava. Ela apenas não permitia. Não se enquadrou, não se encaixou fora. Lá para fora. E aí há uma palavra severa para ela. A promessa de se retirar o candeeiro caso ela não volte às antigas práticas ou às práticas anteriores. Se ela não voltasse ao primeiro amor. Então a gente não consegue uma igreja que seja digna, uma igreja que vive as confissões, se a gente não se esmerar em ensinar. Se a gente não reafirmar todos os dias. Porque ensinos, vertentes de ensino, vêm a todo instante, ainda mais em nossos dias. E celulares, televisão, enfim, os meios da internet hoje ensinam qualquer verdade acerca de Jesus. E aí, no meio de todo esse cenário, nós temos que reafirmar todos os dias para a nossa igreja quem é Jesus. Dentro das nossas próprias convicções acerca de quem é Jesus. Nós estávamos conversando há pouco sobre isso, sobre a igreja, eu estava conversando com o pastor Marconi sobre as situações da igreja. E então, por vezes, até as nossas próprias convicções nos afastam de quem é Jesus de fato. Por quê? A maior virtude nossa, uma das maiores, é o que nós chamamos das nossas doutrinas, da eleição, da predestinação. E isso tem feito com que muitos dos nossos vivam uma vida dissoluta, porque elas olham para a eternidade de Deus antes e da promessa de Deus para a eternidade futura. E elas têm convicções, eu sou um eleito de Deus. Eu sou um predestinado por Deus para a eternidade de Deus. Mas nesta vida, não há nenhum indício de que elas estão indo para a eternidade de Deus. Mas a nossa doutrina lhes dá essa ilusão, lhes dá essa garantia ilusória. Mas não há de fato vida. Pensemos sobre isso porque, por vezes, isso está mais dentro das nossas igrejas, em torno das nossas igrejas,
do que nós pensamos. Por isso, precisamos diariamente reforçar que, de fato, o Cristo ao qual nossa igreja serve, o Cristo que é Rei e Senhor sobre ela, é o Cristo da eternidade de Deus, o Cristo que tomou forma, o Cristo homem, o Cristo que viveu seu ministério, morreu, sofreu, ressuscitou, foi e voltará. E se nós temos já a convicção de que estamos nele, é essencial que nós vivamos de acordo com as suas verdades. É essencial que nós amemos a Deus, saibamos que Cristo é o mediador. Sem a mediação de Cristo, não há como sermos amados por Deus. Que sem a mediação de Cristo e o amor de uns pelos outros, não há de fato amor para com Deus. Sem uma vida de fidelidade, de pureza, de santidade, de fato não há evidências de que fomos escolhidos e estamos indo para a eternidade de Deus. Pode até ser que já estamos na lista dos eleitos. Mas se não há transformação em Cristo, não pode haver nenhuma convicção de que estaremos na eternidade de Deus. Que Deus nos abençoe. E de fato, a alegria de sabermos quem é Jesus seja a nossa alegria pela nossa própria experiência do Cristo que veio até nós. Do Cristo que, como os apóstolos, nós não o vimos, nem o ouvimos, e nem o tocamos, mas pela fé. E aí, então, a verdade de Deus nos diz: bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, mais felizes são aqueles que não ouviram, mas creram. Que haja essa mais que felicidade em nossos corações. Que as nossas igrejas estejam firmadas sobre essa mais que felicidade de estarem em Cristo, pela verdade das Escrituras, do Cristo da eternidade, do Cristo testemunhado pelos apóstolos. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, louvado seja o Senhor. E num período, Deus, onde nos lembramos da reforma, nos lembramos do objetivo dela, que é o retorno às Escrituras. Deus, que a reforma seja tão real e tão presente nas nossas vidas, que de fato saibamos quem é Jesus, nosso Rei, nosso Senhor, o nosso Salvador, o Mediador. Que na nossa honrosa missão de anunciar Cristo, e anunciemos apenas o Cristo das Escrituras. O Cristo registrado pela inspiração de Deus por homens que testemunharam, por homens que ouviram, por homens que o tocaram. O Cristo que pela fé veio até nós, nos salvou. E do Cristo pelo qual agora somos incumbidos de falar. Diante de tantos ensinos, tantas vertentes acerca de quem é Cristo, do Cristo idealizado pelos homens, que de fato tenhamos, ó Deus, sempre o amor de pregar, de relembrar, de reafirmar o Cristo das Escrituras. O que ele provoca quando ele vem ao encontro do homem. As mudanças que ocorrem, da necessidade do homem em testemunhar, do homem refletir não a sua própria luz, não as suas próprias convicções, mas refletir a luz de Cristo e ensinar os ensinos de Cristo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de compartilhar
as verdades da tua palavra com este grupo, do qual o Senhor mesmo está preparando, está reafirmando, está tornando abrangente as suas convicções, as convicções e os ensinos da verdade de Deus acerca de Cristo Jesus. Que sejam promulgadores, que sejam ensinadores daquilo que eles já testemunharam em si mesmos, da salvação, do encontro e da vida em Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.